Esse barulhinho que vocês estão escutando aí no fundo é chuva. Está chovendo muito aqui no Rio. Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um livro que eu li, que eu me apaixonei, que eu me encantei, que é o Primeiras Histórias, do João Guimarães Rosa. Primeiras Histórias é um livro que reúne 21 contos escritos pelo Guimarães Rosa. E, gente, eu estou completamente encantada pela escrita. Foi o meu primeiro contato, esse livro aqui, foi o meu primeiro contato com a escrita do Guimarães. Eu nunca tinha lido nada do autor. Me animei ainda mais para ler o famoso Grande Sertão Veredas. E vou falar um pouquinho para vocês então sobre o que eu achei do livro, sobre o que eu achei da escrita, qual foi a minha sensação de estar lendo esse livro. Mas antes de começar a falar do livro, da obra, vou falar um pouquinho sobre Guimarães Rosa, que é um dos grandes nomes da nossa literatura, que é famoso até hoje por seus romances e por seus contos também. Guimarães nasceu em Minas em 1908 e faleceu no Rio de Janeiro em 1967. Além de escritor, Guimarães foi médico e diplomata. Muito interessante quando eu estava lendo a biografia do Guimarães, quando ele decidiu entrar para a faculdade de medicina em Minas Gerais, ele começou a atuar como médico, mas ele viu que a realidade era muito diferente, né? Faltava muita coisa. Era complicado ser médico no Brasil. Vamos dizer que não está muito diferente do que é hoje, mas então ele desistiu da carreira de médico e se tornou diplomata. Apaixonado pela língua portuguesa e acredito que pelas línguas no geral, tanto que ele aprendeu francês, alemão, ele se torna diplomata. E Guimarães também vem se tornar escritor. Guimarães Rosa está inserido na terceira fase do modernismo. E vamos então para o livro. Gente, eu até coloquei uma foto no Instagram e falei sobre como esse livro mexeu comigo. Ontem mesmo, quando eu estava passando as partes mais importantes, fazendo um resumo do livro no meu caderno de leituras, eu me emocionei em diversos momentos, porque a linguagem que ele utiliza é uma linguagem popular. O cenário é um cenário que lembra o passado da minha família, que viveu no interior, que trabalhou para grandes fazendeiros. Eu senti, assim, escutando os meus avós, os meus pais contando sobre a história, sobre o passado deles na roça, no interior, né? Então, acho que esse livro me marcou muito mais por causa disso também. Uma característica bem forte do Guimarães nas suas obras são os neologismos, né? A criação de palavras. Por isso, acho que é um dos motivos também que a escrita dele se torna única. Ele tinha o poder de juntar palavras e formar uma palavra nova, colocar um sentido novo para determinadas palavras também. Eu lembro que eu tinha uma professora que falava, quando a gente escrevia alguma coisa errada, ela falava: gente, vocês estão pensando que vocês são Guimarães Rosa para poder inventar palavras? Então agora eu entendo por que ela falava isso mesmo. Essa edição da Nova Fronteira, ela vem com mais de 40 páginas, falando só sobre a escrita, sobre a estética, sobre o ambiente em que se passam os contos de Guimarães Rosa, sobre a escrita do autor também. Então eu achei muito interessante essa edição por conta disso, né? Apresenta a gente ao estilo do autor e mostra pra gente também o porquê de Primeiras Histórias e não Histórias com H. História, gente, existe, significa em inglês short story, que pra gente, traduzindo pra gente, significa contos. Então, como é um livro de contos, Primeiras Histórias, histórias significa conto. Então, nessa introdução, a gente tem muitas explicações, onde fala também da oralidade, dos personagens, né? Das características dos personagens e também do cenário.
Como eu disse, né, o cenário aqui remete ao interior do Brasil, às fazendas. E então é muito interessante mesmo. Acho que todas as obras do Guimarães têm mais ou menos esse cenário. A gente não tem um lugar específico, muitos personagens também aqui não tem nome, né? Como num conto que eu vou falar pra vocês, onde é moço, moça, velhinha, tudo com letra maiúscula, menino com letra maiúscula. Alguns desses contos não tem, alguns desses personagens não tem nome, mas tem suas características próprias e bem marcantes. Que é outro fato bem interessante, que o Guimarães utiliza acontecimentos do dia a dia, de pessoas do interior, para poder dar uma lição. No final, a gente acaba adquirindo conhecimentos, lições de vida, né? A lição que eu disse é no sentido de lições de vida. Então, a partir de um acontecimento, nenhum conto dele que eu li, eu achei que ficou vago, sabe? Eu achei que todos os contos quiseram mostrar alguma coisa pra gente. O autor quis mostrar, ensinar algo pra gente, pro leitor. Desses 21 contos, eu selecionei 4 pra falar aqui pra vocês em vídeo, que eu gostei de muitos, mas esses 4 ficaram lá no topo, sabe? Então, o primeiro conto que eu mais gostei aqui é o Famigerado, que um grupo de cavaleiros vai até a casa de um homem muito sábio, muito inteligente na região ali do interior, para perguntar o que significava a palavra famigerado. E então, a partir dali, esse homem explica o que significa essa palavra, e aquele cavaleiro, ele vai pensar se o que ele escutou realmente foi algo positivo ou não. Então, outra coisa interessante nesses contos é que a gente vai aprendendo palavras ricas, palavras bonitas, palavras para enriquecer o nosso vocabulário. Então esse conto é muito bacana, é muito interessante. Outro conto que eu gostei muito foi A Menina de Lá, que é a história de uma menina chamada, que tem um apelido. Guimarães Rosa também trabalha muito com isso, não com nomes normais, não com nomes, mas com apelidos. A menina se chamava Maria, mas todos a conheciam como Nininha. Sim, Nininha. E essa menina, gente, esse conto mexeu muito comigo, porque é uma menina muito, muito especial. Nasceu com a cabeça grande, com olhos enormes. Então, assim que ela nos é apresentada, e ela falava de tudo, ela se intrometia em todas as conversas, em todas as situações dos pais enfim, dos familiares. Até que um dia essa menina começa a sentir tudo o que iria acontecer e começa a fazer milagres. E é uma história muito bonita. O final dessa menina não é muito feliz para a família, mas a lição que ela deixa para a família, principalmente para os pais, é linda, é mágica, é incrível. Então não deixem de ler A Menina de Lá. Outro conto que eu fiquei encantada, na verdade, A Menina de Lá e esse conto que eu vou falar agora ficaram no topo da minha lista de favoritos. Esse outro conto se chama A Terceira Margem do Rio. Foi outro conto que me marcou muito, principalmente pelo cenário e pela situação, que me deixou muito emocionada. Um pai que tinha uma fazenda, morava com a esposa, seus filhos, e tinha negócios na fazenda dele mesmo. Ele, de repente, decide fazer uma canoa e sai de casa, vai embora, vai morar no Rio. A família acredita que isso é uma bobeira, uma besteira, e que ele vai voltar algum dia, mas o pai nunca volta. Isso acaba desestabilizando a família inteira e cada um vai pro seu lado. A mãe vai embora, um tio das crianças vem para a fazenda para tomar conta dos negócios, e os filhos também vão embora, exceto um. Fica um filho que diz que não pode abandonar o pai. E o pai está no Rio. Eles conseguem ver o pai, mesmo que distante, eles conseguem avistar o pai. Então esse menino, por conseguir ver onde o pai estava, ele decide não abandoná-lo. Então o pai fica ali por muitos e muitos anos, e o filho fica ali também, olhando o pai, até que um dia o filho decide chamá-lo.
e o pai vem até ele. Aflito, então, o rapaz foge. Acho que ele fica nervoso porque viu que o pai iria estabelecer contato com ele novamente, mas ele fica nervoso e foge. E aí ele se arrepende disso depois de ter deixado o pai lá, como os outros irmãos fizeram antes, né? Então, no momento em que ele ia poder ter o contato de novo com o pai, ele foge. E depois ele quer o perdão. Então ele tenta buscar esse pai. E algumas coisas acontecem aí que deixa a gente mais mexido ainda com o conto. E o último conto que eu tenho pra falar pra vocês é o Nenhum Nenhuma, que vai contar a história de um menino que entra no escritório de uma fazenda e se depara com a moça e o moço, escritos com letras maiúsculas. E eles estão prestes a se casar, até que a moça começa a conversar com o moço assuntos de morte. E o moço fica meio que assustado. Ela dizia que eles deviam esperar até a morte deles. Essa moça cuidava de uma senhora, e essa senhora, onde a gente vê aqui no livro pela primeira vez a palavra história, essa senhora era uma senhora de histórias e histórias, e essa moça pedia muitos conselhos para a senhora, né? A senhora já estava à beira da morte também. Então essa moça tinha uma visão muito diferente. O moço não achou aquilo estranho, né? Não aceitou. E o menino foi atrás dele. Foi atrás dele para saber o porquê que ele não podia abandonar a moça, que era uma moça muito bonita, era uma moça encantadora, inteligente, sábia. Então, gente, se você nunca leu Guimarães Rosa, como eu, nunca tinha lido, eu acho que Primeiras Histórias, por ser um livro de contos, é um livro muito interessante para ser lido e que deve ser lido, deve ser apreciado. Tem muita coisa para nos passar, muitos ensinamentos. Como eu disse, A Menina de Lá e A Terceira Margem do Rio foram os dois contos daqui que mais me tocaram, que mais me emocionaram, pela história dos personagens, pela riqueza dos personagens, e que conseguiram passar assim, um conhecimento enorme pra gente, pro leitor. É claro que muitos outros também fizeram isso, mas esses dois foram assim os que mais me marcaram. Então, gente, fica aqui a minha dica de leitura. Leiam Primeiras Histórias, leiam Guimarães Rosa. Acho que vocês vão se encantar muito como eu me encantei. Se você já leu Primeiras Histórias, deixa aqui nos comentários os contos que vocês mais gostaram e vamos conversar sobre livros. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu curtir, se inscreva no canal, me encontre nas redes sociais. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!